Beleza, vamos dar continuidade aqui no nosso código. Então, a gente realizou aqui, né, o nosso get, a nossa requisição de get, trazendo uma lista de posts para o nosso componente aqui, que no caso é na index page, e colocou esse valor aqui no parâmetro posts que a gente criou, que incrementa aqui nessa tabela, né? Na verdade, que renderiza nessa tabela. Só que olha só o que acontece. Quando a gente tiver uma página de salvar, de editar, para deletar, etc., toda vez a gente vai ter que ficar chamando esse cara aqui, certo? O posts. Só que, se um dia isso mudar, por exemplo, de plural, posts para post API, em todos os lugares a gente vai ter que estar alterando, certo? Então, para a gente fazer aí uma reusabilidade, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma pasta composables, igual como a gente fez no curso de Supabase. Feito isso, a gente vai criar um novo arquivo chamado user API. Lembrando que esses composables são muito parecidos com os mixins, né? Foram substituídos os mixins pelos composables porque a estrutura deles é melhor, ele é mais rastreável, enfim, tem diversos motivos. E aí a gente vai importar aqui a API de lá do nosso boot Axios. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui todas as nossas funções de requisição da nossa API de forma default, né? De uma forma padronizada aqui. Então, eu estou criando aqui, e API, o nosso export default function user API, beleza. Deixa eu ver se está escrito certinho aqui, export default function, certinho, user API, ok. E o que a gente vai fazer aqui dentro? Então, por exemplo, a gente vai ter ali nossa requisição, né, que a gente está fazendo já, de listar tudo. Então, eu posso criar aqui um const list, onde esse const list vai fazer uma requisição, vai ter aqui na verdade uma arrow function, né, mas ela vai ser assíncrona, onde a gente vai realizar um try catch, assim como o nosso método aqui que a gente criou, bem parecido. A gente também vai utilizar aqui um const response, por exemplo. Isso a gente pode refatorar depois. Await com a nossa API que a gente já tem ali, com a base URL, né? Fazendo um get. Esse get vai aguardar uma URL aqui dentro para poder fazer a requisição. E depois a gente vai fazer um return response.data, igual como a gente está fazendo aqui dentro, né? Pegando o data desse cara. Só que tem alguma coisinha errada aqui que ele não está conseguindo achar. Faltou o from, por isso que eu estou achando as cores estranhas. From, então import API from bootjax. Ok, agora está certinho. No nosso catch a gente vai dar ali um through new error, retornando esse erro daqui da API, da nossa request. Esse URL a gente vai passar aqui dentro porque a gente vai receber isso por padrão dentro desse nosso composition e tá faltando utilizar, né, na verdade, esse list que a gente vai dar um return aqui no final desse método list. Legal, com isso a gente já pode refatorar bem aqui, ó. Na verdade a gente só quer o data e no final retornando esse data, né, dessa função aqui. Eu vou dar um espaço aqui, deixa eu ver se ele deixa. Não deixa? Não deixa não. Tem que ficar assim. Beleza. Qual é o próximo método que a gente vai ter? O post. Então a gente vai ter um post. Na verdade ele vai ser muito parecido com esse cara aqui, ó. Pra gente não perder tempo, vamos copiar. A gente vai renomear de post. Aqui, em vez de API GET, vai ser API POST. Só que esse cara recebe algum dado, alguma coisa que ele vai estar enviando. Então eu posso chamar de data aqui, por exemplo, que vai ser todas as informações que a gente vai passar no nosso post. Faltou uma vírgula aqui, ó, vírgula, data, que é o que a gente vai enviar para a API. Na verdade,
pode ser, na verdade, como a gente já está usando data aqui, né, que é o retorno da nossa API, vamos dizer outra coisa aqui. Sei lá, o nosso formulário, né, as informações do nosso formulário. Então eu posso deixar form aqui. O post eu tenho que declarar aqui também. A gente vai ter o update. O update também vai ser a mesma coisa aqui. Nosso update. Só que aqui o método é o put, certo? Que vai ser para a gente atualizar os nossos dados. Com isso, dependendo de como tiver estruturada a nossa API, a gente pode até olhar aqui no JSON Server logo para tirar essa dúvida. Como é que é o put? Ó, a gente tem uma URL onde a gente passa o ID daquilo que a gente quer apagar. Então, aqui já muda um pouquinho. Opa. Em vez de ser só URL, a gente pode fazer isso aqui, ó. Passar uma crase, outra aqui, cadê? Aqui, onde a gente vai ter a URL e barra, né? Barra o nosso, faltou aqui, ó, também o sinal, form.id. Então, em teoria, seria, a gente pode fazer isso, pode fazer desse jeito, ou se eu não quiser mandar diretamente aqui, se dentro desse formulário não tiver o ID, mas seria melhor se tivesse, eu poderia também passar como um segundo parâmetro aqui. Então eu passo tanto form quanto o ID do que eu estou mudando. Como nesse caso aqui, a nossa API ele lá vai ter sempre o ID, né? Então, form.id, que é o que a gente vai estar utilizando. Então, beleza. Então a gente formou aqui a nossa URLzinha, onde a gente passa a URL base, mais o ID e passa o formulário para ser atualizado lá na nossa API. Então, declaro update. E o delete, ele é muito igual ao update. Se a gente olhar aqui de novo, ó, no JSON Server, ó, o delete ele também utiliza esse ID aqui para executar a deleção. Então, só que como delete é uma palavra reservada do JavaScript, vou chamar de remove. Aqui o método vai ser o delete do Axios. A gente deixa assim, só que a gente não precisa de formulário nenhum, porque o delete eu só passo o ID daquilo que eu quero remover da nossa API. Bacana. Então, com isso eu já tenho aqui, ó, o meu composable estruturado, certo? De todos os meus métodos de forma padronizada. Feito isso, a gente vai criar uma outra pasta aqui dentro de CRC chamada Services. Dentro dessa Services, a gente vai criar ali o service de cada coisa que a gente tiver uma API. Então, por exemplo, posts.js vai ser a primeira que a gente vai ter. A gente vai fazer o import do user API. Então ele já até completou aqui, ó, automaticamente. A gente só tem que modificar aqui e tirar a vírgula. A gente vai ter um export default function. Vai ser o nosso product service, post service, ok, tá certinho. E aqui a gente vai fazer o que? Importar os métodos que a gente vai querer utilizar da nossa User API. Como? Porque nem todos vão ter todos os métodos, né? Tem coisa que eu só vou ter ali, sei lá, um delete, tem uma coisa que eu só vou ter um post ou só um get, então nem sempre eu vou precisar de todos os métodos. Nesse caso aqui eu vou precisar de todos, então eu vou precisar do list, vou precisar do post, vou precisar do update, vou precisar do remove. Então, opa, tá escrito errado, update. Então eu vou pegar todos esses caras aqui do User API e vou retorná-los também. O nosso list, o nosso post, o nosso update e o nosso update e o nosso remove. Agora, para ficar mais bonitinho, eu vou quebrar essa linha aqui para ficar bem legalzinho. Ok. Salvo. E agora, a partir de agora, eu vou modificar em um único ponto essa chamada que a gente colocou aqui. Então agora, como o User API aguarda a URL que a gente vai estar utilizando, então posts agora fica padronizado somente aqui. Se um dia modificar para post, eu apenas modifico aqui também. Por quê? Agora o nosso getPosts não vai ser mais feito diretamente utilizando a API, e sim o nosso service.
Então a gente vai importar o nosso product service from src services posts. Eu estou substituindo posts por product toda hora, é posts service. Foi posts ou post que eu coloquei aqui, ó? Post. Vamos colocar no plural como está a nossa API, posts service. Posts service. E aí eu vou importar somente aquilo que eu vou utilizar do meu serviço. Então, eu posso vir aqui no const, importar somente o list, que é o que eu vou estar utilizando aqui, do nosso posts service. Service, assim, post service. E esse list agora é o que eu vou chamar bem aqui na hora de fazer a minha requisição. Como é um list diretamente já do post service, no meu post services aqui eu já configurei que o list vai buscar da API posts. Salvo. Vamos olhar se continuou funcionando aqui. Não, aí a gente vai ver por quê. Talvez eu acho que eu esqueci da barra ali, quer ver? Vamos olhar se ele está fazendo a requisição aqui. Olha só. Ele fez para posts, mas está pendente. Então é a nossa API que está parada de novo. Deve ter dado uma dormida aqui. Vamos ver. Agora ela voltou. Vamos requisitar de novo. Ela retornou corretamente. Agora a gente só tem que olhar aqui o que aconteceu. É porque essa nossa API ela já está retornando, eu acredito que o data direto. Então, eu não preciso mais pegar lá de dentro da minha resposta. Então, agora sim, como eu já retorno aqui diretamente esse data, né, do await, então ele já coloca direto aqui. Bacana. E aí, a gente já pode tentar implementar o método de delete aqui também, para a gente visualizar se está tudo funcionando corretamente. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui na nossa tabela, View Components, Table. Aqui na nossa table a gente vai ver na parte de customização de colunas, ó, tem várias customizações aqui. Eu quero achar uma em específico para mostrar. Deixa eu ver, cadê? Essa aqui, ó. Essa daqui do Body Cell Name, ou seja, eu quero atualizar uma única coluna através do nome dela. Então eu vou copiar esse template aqui e mostrar isso na prática. Aqui é a nossa tabela, então eu vou abrir aqui ela para ficar assim e colocar esse template aqui. Como é que funciona esse template? Eu quero dizer que na coluna com determinado nome, eu quero modificar as informações que tem dentro dela. Então o nome dessa coluna aqui vai ser Actions, que vão ser as ações da minha tabela. Para que isso aqui funcione, eu preciso ter também uma coluna de ações. Então, vou copiar aqui, colocar Actions, não esquecendo que o field tem que ter o mesmo nome, e aqui ações. Beleza, ela não é sortable nesse caso, e o align dela vai ser right, porque eu vou colocar botões dentro dela. Beleza, só que isso aqui precisa ter uma QTR. Na verdade, como é coluna, acho que é só QTD, não é isso? É diretamente a QTD. Então, QTD. E aqui dentro eu vou colocar o meu botão que eu vou criar agora. Então, QBTN, que é o componente de botão do Quasar. Eu vou utilizar um icon. Esse icon eu acho que remove deve ter. Vamos dar uma olhadinha aqui se tem esse ícone. Opa, ele deu um erro ali no props, porque eu não estou utilizando essa props. Tá, eu vou precisar dela depois. Eu acho que aqui. Dá uma olhadinha aqui. É isso mesmo, eu passo aqui na QTD, ó. A nossa props também é preciso passar para ele não dar esse erro. Deixa eu ver se ele criou o campo. Criou, ó, só que ele não tem esse ícone remove. Deixa eu ver se tem o delete.
Acho que é isso mesmo, que é o lixeirinho. E aí, a gente vai colocar aqui uma color, vai ser negative, que é uma cor padrão do Quasar, ó, que já é vermelho, só que esse botão está muito grande, eu não preciso desses espaçamentos todos na lateral dele, a gente usa a diretiva Dense. Com essa, ela fica bem pequena. Se eu quiser diminuir o tamanho do botão, eu também posso colocar um size aqui. Então ele varia entre XS, SM, MD, LG e XL, que são os tamanhos padrões do Quasar. Então, vou colocar SM, ó, ele fica bem pequenininho, vamos ver no desktop se fica legal. Ok, fica um tamanho legal, só que ele não alinhou à direita. Eu provavelmente escrevi errado right aqui, ó. É HT right. Agora sim. Beleza, ficou joia. E agora a gente vai implementar a função de deletar nesse botão. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter aqui, ó, um const handle delete post, que vai basicamente fazer o que? Try catch também. A gente pode colocar async. Beleza. Aí, o que eu vou precisar? Do método de delete da minha API, que eu criei do meu service. Então eu posso vir aqui, ó, remove, né? Importar esse remove para utilizar ele aqui. Então, eu vou fazer aqui um const. Na verdade, eu nem preciso guardar informação nenhuma. Eu tenho que fazer uma await remove. Só que o remove, a gente precisa passar alguma informação para ele, não é isso? Vamos olhar aqui no nosso User API. O remove, na verdade eu não preciso passar o form aqui, ó. A gente vai modificar e a gente passa só o ID. Então, eu só passo o ID para o meu método de remove, beleza? Como é que eu vou fazer aqui? Então, a minha função vai receber esse ID e vai repassar para cá. Ok? Caso dê algum erro, eu posso dar um alert aqui por enquanto. Erro. Ok. Feito isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar uma mensagem de sucesso. Vou colocar um alert também. Então, apagado com sucesso. E depois eu tenho que recarregar essa minha API ali em cima, né? A minha listagem, para trazer as informações mais atualizadas. Então eu dou um get post novamente. Inclusive pode ser await get posts. Beleza? Então eu vou retornar essa minha função aqui para que eu tenha ela acessível no meu botão aqui no HTML. Então eu crio um arroba click, handle delete post. Agora como é que eu vou passar o ID do meu post aqui dentro? Ele está dando isso daqui porque eu ainda não terminei. Mas através dessa props eu tenho as propriedades de cada linha da minha tabela. Então eu digo para que eu quero props pronto row, que é da linha em específico o ID dela. Então eu pego essa propriedade através dessa forma. Beleza? Então parou de dar erro aqui. Olha só, eu vou apertar em deletar. Apagado com sucesso, ele já deletou e já recarregou novamente. Então ele já foi lá na API, ó, se a gente olhar aqui, ele fez o delete e já recarregou de novo, então está funcionando. Eu vou vir aqui no meu, deixa eu ver, eu não estou com a minha API aberta, deixa eu parar ela aqui rapidinho, vou abrir aqui, vou adicionar algumas outras informações novas, né? Só vou modificar o ID nesse caso, para a gente não perder tempo. Poxa, errei aqui. Vou colocar 2, vou colocar 3 e vou colocar 4. Salvo. Vou rodar o comando novamente. Beleza. Vamos abrir primeiro aqui, vou dar um F5, né? Ok, trouxe 1, 2, 3 e 4. Já está funcionando corretamente, só que não está legal aqui esse nosso alert. Então o que a gente vai estar utilizando aqui para mostrar essas notificações? A gente vai utilizar o plugin de Notify do Quasar. Então a gente tem aqui, ó, o Quasar Plugins, Quasar Plugins, notificação.
Qual é a diferença do Notify, do plugin para o Notify Component? O Component ele é HTML, né? E como nesse caso eu quero chamar ele diretamente ali na parte JavaScript, eu posso utilizar esse plugin, porque é muito melhor. Então, o primeiro ponto, eu tenho que declarar esse plugin lá no nosso QuasarConf. Então, aqui dentro do nosso QuasarConf, ó, o arquivozinho, ele tem uma área só de plugins. Vamos procurar aqui, plugins, plugins, plugins. Bem aqui. E aí, eu vou declarar plugins do Quasar que eu posso estar utilizando. Beleza? Salvo. Show. Agora, como é a utilização dele dentro de arquivos JavaScript e dentro de arquivos Vue? Como eu estou utilizando dentro de um arquivo Vue, a gente vai estar utilizando dessa forma aqui, ó, estilo composition também. Então, a gente importa esse user Quasar aqui nesse carinha aqui, ó. A gente vai ter que declarar uma variávelzinha aqui, const. A gente usa o que? Porque é como é utilizado na Options API também. Vou declarar ele aqui. E aí, ó, depois de declará-lo, eu posso utilizar. Então, basicamente, eu venho aqui e em vez de eu dar esse alert aqui, ó, a gente vai dar um QNotify. Só que a gente pode estar utilizando também alguns parâmetros aqui que ele recebe. Então, a mensagem fica no parâmetro message, beleza? Apagado com sucesso. Eu posso estar passando um icon para ele também. Eu acredito que tenha o ícone de check nessa biblioteca que a gente está utilizando do material. E eu posso usar uma color. A color eu vou utilizar uma default também padrão do Quasar, que é a positive. E a mesma coisa eu vou estar utilizando quando der um erro. Então, em vez de dar um alert aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma mensagem, erro ao apagar, post. Em vez de check, eu vou colocar times. E aqui, negative, para caso dê algum erro. Então, quando a gente apagar, ele tem que dar uma mensagem, olha só. Apagado com sucesso, apagou e recarregou. Só que se um dia eu apertar sem querer nesse botão aqui, seria uma coisa ruim. Então, a gente pode estar utilizando o plugin de dialog também. Então, vamos logo declarar ele ali. Voltando aqui no QuasarConf, vou declarar também o plugin dialog e verificar a sua utilização. Como é que eu quero utilizar ele? Com o estilo confirme aqui, ó, que eu quero não apagar. Então, a gente vem aqui no script e pega aqui, ó, esse exemplo todo de confirme. Então, a gente só vai precisar dessa primeira parte com o onOK. Até aqui, ó, até o primeiro onOK. Lá dentro aqui do nosso remove, então, em vez da gente chegar e remover diretamente, o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui antes, ó, o nosso confirme, certo? Bem aqui a gente coloca async, certo? Para a gente poder fazer o restante que a gente tem que fazer aqui dentro. Então eu copio para cá para dentro, ó. Então eu primeiro vou fazer o dialog, verificar se ele clicou no OK, se ele clicar, aí sim eu vou remover, vou mostrar a notificação e depois recarregar minha tabela de post. E no confirme eu vou perguntar aqui, ó, remover, deseja remover este post ou deletar, tanto faz, vamos colocar deletar, deletar fica mais legal. Então vamos verificar se está funcionando. Cliquei, ó, desejo remover esse post. Se eu apertar cancelar, não acontece nada, tá tudo bem. Agora, se eu apertar em remover, ele remove e recarrega. Então, com isso, a gente já conseguiu fazer ali uma parte de reutilização. E aí, se futuramente a gente tiver ali um outro módulo, em vez de posts clients, a gente vai criar somente o service de client, configurar aqui qual vai ser a rota que a gente vai estar utilizando e aí vai poder estar fazendo a mesma coisa, podendo estar utilizando o list, o remove, o delete, tudo isso
configurado no nosso User API, que é um Composable. Então, eu centralizei todos os meus métodos de forma padrão, certo? O meu get, meu post, push, delete. E depois eu criei um service para estar utilizando esses métodos. Se um dia a estrutura padrão da minha API modificar também, por exemplo, não é mais só list. Essa list precisa de paginação. E para fazer paginação, o que é necessário? Um segundo parâmetro aqui, onde eu vou estar passando a page, vou estar passando, né, qual é a página que eu quero, quantas rows por página eu quero, etc. Essa é a parte legal, porque eu também vou estar padronizando num único ponto. Então, se eu precisar modificar, eu modifico somente nesse ponto. Agora, se por exemplo, apenas uma das minhas APIs é que utilizam paginação, e todo o resto não utiliza, e eu quero fazer isso somente naquele meu módulo de clientes, por exemplo. Essa é outra parte legal. Em vez de eu importar o list daqui do meu Composable, eu posso criá-lo aqui dentro. Então, aqui embaixo, eu posso criar o meu list de forma segregada do meu composition ali, do meu Composable que eu criei, e isolar essa lógica somente aqui no módulo que eu quero. E aí, claro, eu vou ter que importar lá a minha API também aqui, igual como eu fiz aqui no Composable, mas eu vou isolar, né, aqui, e posso modificar até o nome se eu quiser, list pagination, por exemplo. E aí eu vou estar exportando esse cara e utilizando lá no meu módulo, sem problema nenhum. Então isso é legal, é porque apesar de ficar padronizado, também fica personalizável dependendo da minha necessidade. Mas com isso a gente já implementou aqui tanto o get, né, para listar os nossos posts, quanto o deletar ali já até com uma lógicazinha de confirmação. O nosso próximo passo no próximo vídeo vai ser criar um botão para a gente ir para um formulário e dentro desse formulário salvar e editar os nossos posts, beleza? Então continue acompanhando aí no canal e a gente se vê em breve.